Bom dia. Vamos dar Bom início à dia. pauta da 34ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano de 2022, datada de 1/9/2022. Eu pergunto à secretária se temos quórum. Sim. Então, passemos à análise da pauta. O item 2, apresentação e discussão da ata da 33ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 25/8/2022. A ata foi previamente distribuída. Eu pergunto aos demais membros da Câmara se podemos dispensar a sua leitura. Sem problema por mim. Positivo. Em votação. Pensado por mim, Ricardo. Em votação. Aprovado. Aprovado. Secretário, para consignar que a ata foi aprovada por unanimidade. Passemos ao próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 32/39. Com a palavra, o membro Idalino. Sem som, Idalino? Relatório 102/2002 AGR. Trata o processo do auto fração 41329, lavrado em nome da empresa Expressão Luz Limitada, com base no artigo 12, inciso 32 da Resolução 297/2007, por, abre aspas, trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Fecha aspas. O despacho 478/2002 CFT, de 31 de maio do informe, ficou caracterizada a reincidência genérica para a empresa Expressão Luz, CNPJ 01543354000 de Ré 45, tendo em vista que a sanção caiu por infrações do mesmo grupo, resolução 297/2007, nos últimos 12 meses, contada a partir de 30/5/2022. Só quero deixar bem claro que essas anotações de reincidência estão sendo feitas em cima de auto de infração e não de sanção, como deve ser feito conforme diz a norma. Notificação 1521, de 31 de maio de 2022, foi encaminhada para a autuação, para autuado através do AR Correio, recebido em 13 de junho de 2022, sendo que é recebida a referida defesa com argumento do protocolado nessa agência estadual no dia 24 de junho, portanto, se faz tempestiva. O despacho 444/2022 da SUP, de 27 de junho de 2022, a nota que o autuado apresentou defesa e devidamente anexada aos autos, encaminhou esta Câmara de Julgamento para a realização de sorteio aos membros, apreciação e julgamento. Em análise da defesa do documento apresentado, a empresa assim se manifestou, abre aspas. Acredito que há um equívoco dessa agência reguladora, fazendo-se destaque necessária a apresentação da presente defesa, em especial para expor os motivos pelos quais acredito a autuação não merece prosperar. Isso porque a empresa peticionante, que atua no ramo de transporte de pessoas há mais de 30 anos, conhecedor das regras, bem como sujeitos e deveres jamais trafegar seus veículos com equipamentos defeituosos, pois a empresa presta, acima de tudo, pela segurança e satisfação dos seus clientes. Fecha aspas. Por fim, protesta pela anulação do respectivo auto-infração. Em síntese, o relatório. Considerando a tempestividade da defesa apresentada, conheço a mesma por estar em presença dos requisitos de admissibilidade. Considerando que o auto-infração apresenta erro crasso, por não caracterizar a linha onde ocorreu o auto de trafegar o veículo em defeito de equipamento, qual seja, a linha 0800-00 Goiânia Chapada do Céu, conforme termo de autorização número 0141/2016. Considerando que, conforme descrito no relatório circunstanciado, documento tenente de auto-infração, o agente fiscal informa, abre aspas, a empresa São Luís colocou em serviço carro placa GVE 9245 com defeito de equipamento obrigatório de segurança, extintor vencido. Pelo motivo citado, foi autuado o artigo 12, inciso 32 da resolução 29707-CG. Observação, veículo, Goiânia para Chapadão do Céu, às 10 horas, o carro foi verificado e, numa inspeção visual, aparenta estar em boas condições. Quanto à questão de mecânica, não podemos aferir. Segundo o motorista, o senhor Francisco, o carro está com funcionamento normal. Fecha aspas. Considerando que o agente fiscal demonstra desconhecimento dos fatos, pois extintor com carga vencida não é inconformidade por defeito,
e sim por não atendimento às normas de segurança. Por outro lado, anoto que, numa inspeção visual, o veículo aparenta estar em boas condições, e referência à questão mecânica, relata que o motorista informa que o veículo aparenta funcionamento normal. Considerando inicialmente que é de competência do IBGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos estaduais, e ela o faz na forma legal, nos termos que dispõe a Lei 13.569/99, Decreto 953/19, Lei 18.673/2014 e o Decreto 844/2015. Considerando que nos autos pode verificar que o agente fiscal, ao constatar que, abre aspas, a empresa trafegava com veículo com defeito de equipamento obrigatório, fecha, não caracterizou corretamente a linha autorizada, bem como a tipificação da conduta não conforme à infração, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular a infração, pois ao ser lavado não atender aos formulários legais, logo pela sua anulação. Eu quero deixar bem claro, o extintor, um defeito seria com o manômetro quebrado, com as alças de acionamento quebradas, com as mangueiras quebradas. Agora, reavaliação da carga vencida não é defeito, é falta de manutenção e atendimento às normas regulamentares das ANR. É assim meu voto. Obrigado. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir meu voto. Processo número 2022, final 3239, auto de infração 41.329, empresa Expresso São Luís Limitada. Trata o processo do auto de infração número 41.329, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 32 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. A empresa colocou em serviço o veículo da placa JVE 9425 no trajeto Goiânia-Chapadão do Céu com seu extintor vencido. Consta dos autos a foto do referido extintor, onde se vê a data de seu vencimento. O veículo de placa JVE 9425 está corretamente caracterizado no auto de infração número 41.329, inclusive com a sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 521/2022 e AR recebida em 13/6/2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 102/2022. Em síntese, o relatório. Preliminarmente, com a devida vênia, discordo do relator que entende que a linha não foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.329. A linha no auto de infração número 41.329 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia, Goiás, destino Chapadão do Céu, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário internacional de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. 2. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em concorrer a infração. Superada esta fase, passa a análise do processo. Inicialmente constata que a defesa não atende a requisito básico para se administrar, pois não está assinada e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. É importante destacar que todo procedimento inerente à aplicação de qualquer penalidade é público e pode ser consultado previamente pelas partes interessadas e principalmente pela parte atuada para embasar sua defesa. No caso em exame, ao que parece, a empresa autuada, ao fundamentar e apresentar sua defesa, não exerceu esse direito. As razões de justificação apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.329. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado pelos autos, ou seja, a empresa colocou em serviço o veículo de placa da JVE 9425 com seu extintor vencido e, desta forma, sem condições adequadas
para ser utilizado, consoante se vê na foto anexa ao auto-infração número 41.329. É importante destacar que é obrigatório o uso de extintor de incêndio para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros, nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução nº 157/2004, alterada pela Resolução 556/2015, ambas o contrário. Quanto à auto-infração número 41.329, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.329, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu gostaria de tirar uma dúvida aí com o relator Idalino. Ouvindo aí, Idalino? Estou. Porque me consta aí, em relação a uma informação profissional sua aí. Você é engenheiro de segurança. Sou. É uma pergunta que eu te faço. Esse extintor que aparece aí na foto aí, por conta aí, não, acho que está despressurizado, não sei, o problema aí... Não está despressurizado, não. Não mostrou o manômetro dele. Só mostrou a data de vencimento da carga. O vencimento. No meu evento, sei lá, vamos pôr, no sinistro aí, numa eventualidade, pegou fogo esse ônibus aí. Esse extintor resolveria o problema? Você acha que ele... Nem esse, nem outro qualquer. Inclusive, não está sendo obrigado nem carro particular mais. O problema todo não é se resolve ou não resolve. O problema é que o equipamento não tem defeito. Ele não está defeituoso. Não. Ele não atendeu às normas regulamentares de recarga. É outra história. É outra história. Você falar que um carro, um veículo registrado na GR não fez a inspeção é uma coisa, falar que ele tem defeito é outra. São duas coisas diferentes. Ele não atendeu às normas legais. E esse extintor, no eventual incêndio, não ia resolver nada? Nem esse, nem outro. Nem outro. Nem ele. O problema não é esse. O problema é que a tipificação foi errada. O fiscal não inventou. E parece que esse erro aqui na GR é o seguinte: multou, tem que deixar multado. Ninguém quer voltar atrás. Ninguém assume que faz erro. E o auto-infração está errado. Está errado. Ele não está com defeito. É mesmo que você falar que um carro está com pneu careca e não está com pneu careca. É bem diferente. Não existe defeito nesse extintor. O que não tem é atendimento às normas legais de segurança do trabalho. Bom, o Gilvan pode achar que tem, discordar, mas eu tenho embasamento técnico para falar sobre isso, porque eu sou da área. Agora, você falar que uma recarga é defeito, desculpe, mas é desconhecimento da causa. Tudo bem, entendi. Tendo aí o fato aí de... A resolução 297, me ajudem aí. Tem uma tipificação para isso, Dani? Eu não me lembro. Tem, né? Deve ter. Eu não olhei. Não tem. Ele é tanto na norma federal como na estadual é tipificado como defeito de equipamento obrigatório. Como defeito. É tipificado como defeito. Porque o CONTRAN exige que o extintor para o transporte de passageiros esteja em perfeitas condições para que o veículo possa prestar o serviço. Em perfeitas condições é uma coisa, defeito é outra. Defeito é outra. Defeito é alguma coisa estragada. Nós temos entendimentos diferentes, eu respeito o seu entendimento. Então, você tem dicionário formal e ler lá o que é defeito e o que é manutenção. Duas coisas distintas. Isso aí é indiscutível. Isso é indiscutível. E se você quiser que eu faça um artigo para você, eu faço. E põe inúmeros argumentos. Porque isso é questão de semântica. O que é defeito, o que não é defeito. É bem claro. Agora, a GE tem essa mania de querer defender fiscal que faz porcaria nos auto-infração. A gente tem que parar com isso. Aonde a gente estiver errado, vamos voltar atrás e corrigir. E ensinar o fiscal a autuar corretamente. É só isso. E não queria passar a mão na cabeça dele e eu pôr na empresa. Eu não estou defendendo a empresa. Eu estou falando que a nossa legislação está errada e nós temos que corrigir isso. Só isso só que eu estou dizendo. E a gente não pode passar a mão na cabeça dele. Agora, falar que falta de manutenção é defeito, desculpe, Gilvan. Querer bater prego com o dedo. É brincadeira, desculpe. É porque eu entendo a sua posição em relação à questão da linha, respeito, mas essa aí
É absurda. Isso é absurdo. Só isso só que eu quero deixar. Eu não pode, não, pode votar. Eu vou deixar, já deixei considerar minha forma de pensar e eu respeito as dos demais. Alguém mais quer se manifestar? Em votação, existe um voto pela anulação do auto-infração e um voto pela sua manutenção. Tendo em vista as condições profissionais do nosso relator, que é engenheiro de segurança, é conhecedor do direito também, parece que é até advogado, bacharel, eu acompanho o relator. Me respeito, mas minha OAB é de 2003. Bacharel é o fim da... Desculpa. Então, mais um fator, então, para acompanhar Vossa Excelência aí, que já é doutor. Então, eu voto em consonância com o relator Idalino. Eu voto com o membro Gilvan pela manutenção do auto. Voto pela manutenção do auto. Para consignar que o auto foi mantido com os votos, por maioria de votos, com os votos pela anulação do Idalino e do membro Ricardo, e do Paulo. Próximo item da pauta. Que, desculpe, mas os membros mudaram a semântica da palavra defeito para falta de manutenção. Por favor, consignar meu pedido. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo, ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Com a palavra, o Paulo, para relatar o seu processo. Ok, vou procurar aqui o processo, um momento aqui. Espera aí. Interessado é a Cooperativa de Transportes Rodoviários de Passageiros Cotrans. É o processo ao número de 2022-000029-003516. O auto de infração de número 41.374, de 8 de junho de 2022. Dispositivo legal é o inciso 3º do artigo 78 da Resolução 105/2017, Conselho de Gestão. Executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A defesa, ela é intempestiva, foi apresentada em 8/8/2022. Para a leitura do relatório. Não trata de recurso contra o auto de infração 41.374, lavrado em nome da Contrans, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução 105. A empresa ela foi notificada na forma legal em 29 de junho de 2022, conforme aviso de recebimento, a AR apresentou intempestivamente a defesa em 8 de agosto, conforme documento anexado aos autos e protocolados. Considerando que o prazo limite para interposição da defesa seria a data de 3 de julho de 2022, já considerando apenas os dias úteis e começando a contagem, primeiro dia útil a partir do recebimento, todavia a defesa foi apresentada no dia 8 de agosto. Assim, a defesa, novamente friso aí, ela é intempestiva, não adentrando na análise do mérito e peças carreadas aos autos. Em síntese, é o relatório, fundamentação e voto. A defesa intempestiva, não respeitou o prazo processual para apresentação, presente no artigo 89 do Decreto 9.533, de 2019, que regulamenta a Lei 3.569, de 99. Aduz o artigo 89, na instrução dos processos, e inexistindo disposição específica neste regulamento, as partes interessadas serão notificadas para a prática dos atos necessários no prazo de 10 dias, para apresentação de defesa e interposição de recursos. Os prazos começam a correr a partir da data da ciência oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou se essa for encerrada antes da hora normal. Considerando
Ainda quanto ao prazo, destaque a Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, redação dada pela Resolução Normativa 45/2016, artigo 19, lavrado auto de infração, será expedida notificação ao infrator por remessa postal ou com aviso de recebimento no prazo de 10 dias, sob pena de revelia. Apresentar defesa endereçada à AGE, Agência Goiana de Regulação, ou, se for o caso, pagar a multa. Assim, considerando que a autuada é a autorizatária, portanto, conhecedora das normas e resoluções que regem os serviços realizados, não é admissível uma falha de procedimento e ainda que, em determinados casos, o relator possa entrar no mérito a fim de esgotar a matéria. A análise do caso em tela foi superficial. Entendo que o direito à ampla defesa e o contraditório não será ferido, pois, além da instrução processual correta, o autuado tem ainda a segunda instância de julgamento, caso assim decidir, pode recorrer. E isso aí também, quando eu não entrei aqui no mérito, foi até por uma orientação da nossa procuradora setorial, né? Em uma reunião lá do conselho, ela entendeu que não havia necessidade de entrar no mérito, então... Mas a defesa dele, ela realmente não prospera. Voto, considerando que consta dos autos e que a defesa é intempestiva, voto pela manutenção do auto de número 41.374, pois ela, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais e regimentais da agência. Este é o meu voto. O caso está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Vou fazer a leitura do meu voto. Interessado, Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros, Cotrans, processo 2022, 3516 é o final, auto-infração 41374. Trata o processo do auto-infração número 41374, lavrado em nome da Cooperativa de Transportes Rodoviários de Passageiros Cotrans, AMP, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução 105/2017-CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A empresa foi autuada por realizar o serviço de fretamento sem autorização da GR no trajeto Abadiânia a Palmelo de Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 560/2022, e AR recebida em 29/6/2022. Notificada por AR em 29/6/2022, protocolou intempestivamente sua defesa na GR em 8/8/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. O referido documento foi objeto de análise nos termos do relatório número 122/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41.374. A linha no auto-infração número 41.374 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Abadiânia, Goiás, destino Palmelo, Goiás, nos termos do que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 51 do Decreto 8.444/2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o agente fiscal no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço do transporte coletivo rodoviário em terminais de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que ocorrer a infração. Superada esta fase, passa a análise do processo. Inicialmente, constato que a defesa é intempestiva, bem como não comprovou o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 84 da Resolução normativa número 105/2017-CR, e desta forma não deve ser levada em consideração por não ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, em face de sua intempestividade e comprovação do poder de gerência de seu representante legal, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. Foi autuada em 8/6/2022, às 10h26, conforme a auto-infração número 41.374. 2. A afirmação em sua defesa de que, no momento da autuação, não portava licença ou mesmo de forma digital, como se vê neste documento, não procede, pois, 2.1.
o DARE para pagamento da TRSF e a consequente emissão da licença foi gerado às 10h25, 32 horas, do dia 8/6 de 2012, ou seja, no momento de sua autuação. Ponto 2. A licença da GR, número 129.101, GR, anexa à defesa, foi expedida no dia 8/6 de 2022, às 14h45, 46 horas, ou seja, após a autuação. As razões e justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.374. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos. Quanto ao auto de infração número 41.374, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.374, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a defesa é não conhecida em face de sua intempestividade e ausência de comprovação de poder de gerência do seu representante legal, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu falei que não entrei no mérito, mas na realidade eu fiz algumas diligências. Eu fui lá na coordenação de cadastro, né? E ele praticamente, assim, o fiscal parou, ele não estava com a licença, né? Não emitiu a licença. Aí logo, naquele momento, ele deve ter ligado no escritório, qualquer coisa assim, e fizeram o pagamento. Aí fizeram o pagamento. Eu juntei até os documentos aí. Agora sim, eu fico naquela. Muitas vezes acontece aí no trânsito, né, no IPVA, o pessoal para na blitz, está atrasado, eles te dão uma oportunidade. Ó, você vai ali na agência da Caixa Econômica, paga e... A foto do auto, tem até uma foto lá, não sei se foi esse momento, quando o fiscal para ele pega o telefone celular e está conversando com alguém. Exato. Mas eu fui pela intempestividade, né, meu? Em votação? Não, eu quero fazer um comentário. Tá, perfeito, Mariano. Desculpa. Em relação à intempestividade, eu entendo ela dentro da normalidade. Tá? É um caminho. O caminho que o Paulo tomou foi pela robustez e pela rigidez da intempestividade. Eu entendo e respeito o posicionamento dele. Mas, normalmente, quando tem intempestividade, eu entro no mérito. Tá? Eu entrava antes, eu parei por conta da procuradora, né? Durante a reunião lá. Eu entro o seguinte: se não tiver razão, não precisa entrar. Mas se for para uma anulação, para uma questão de justiça social, eu entro. Neste caso, todos os argumentos que vocês falaram, que foi parado, foi na mesa data, está tudo encarado. Mas tem uma coisa que me intriga. A GR novamente errou. Aonde que? Ele errou porque ela autorizou a viagem a partir das 7 horas. Está lá na autorização de viagem. Se você pegar, está lá. Ela autorizou com a viagem às 7 horas da manhã e retorno às 11h30. Não interessa a hora que foi emitida. Não, aquilo aí é sistema, né? É um sistema. Você pode emitir um documento, mas se você não efetuou o pagamento, ele não se materializa. O DARE foi pago, Idalino. O DARE foi pago às 8h25. É o pagamento que valida o documento. Nessa hora. E ela só foi expedida à tarde. Tudo bem. Ela foi expedida à tarde, autorizando a viagem de manhã. Está lá, horário de partida da viagem, 7 horas da manhã, está dentro da licença, está dentro da liberalidade dela, está lá dentro. Lá na licença, Idalino. Lá na licença consta a hora que ela foi ativada. Eu sei, mas autorizando a viagem de manhã. Não tem problema nenhum. Então, ela tinha que falar assim, a viagem a partir das 14 horas. Então, em função que a autorização está autorizando a viagem às 7 horas da manhã, outro erro da GR, que ninguém quer assumir, que é passar por cima. Tá? Ela foi, eu tenho uma autorização, autorizando a viagem às 7 da manhã, e ele não pode ser autuado às 10h25. Ele tem que efetuar o pagamento. Então, em função disso, eu abro divergência pela anulação do voto. Pela anulação do voto para acesso. E que conste em ata meus argumentos, por favor. Se tiver mais medo para votar, lembrando... Voto. Foi a GR. Quem autorizou foi a GR. Tem que viajar às 7 da manhã. Não interessa a hora que saiu a autorização, está autorizado. Lembrando que tem um voto pela manutenção, 2 votos pela manutenção e 1 voto pela anulação. Andréia e Ricardo. Relator, eu voto.
Voto com o relator pela manutenção. Está de volta com o relator pela manutenção do auto de infração. A secretária para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos, com voto contrário do membro Idalino, pelas razões expostas. Próximo item da pauta. Foi aprovado por voto pela intempestividade. Foi aprovado com base naquilo que está nos autos, inclusive com o meu voto. Ok, mas o senhor não foi pela intempestividade, nem entrou no meio. Nós dois perdemos. Eu entrei no mérito, juntei até os documentos. Tá bom, Como eu sempre faço, eu gosto de fazer meu voto por escrito para não ficar nenhuma dúvida. A decisão lá do conselho acatou lá o parecer verbal lá da procuradora no dia, e eles falaram, não, é pior intempestividade lá. Em tese, assim, o que nós fizemos aqui é lógico que é totalmente independente, mas não vai surtir efeito, porque eles vão ter entendimento contrário, né? Porque intempestividade não entra. Tá, eu não lembro o número da reunião, se eu passava aqui o número da reunião deles lá. Né? Tá ok. Próximo item da pauta, Reginha. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Ricardo Naves Rosa. Processo 2022, final 4199. Ricardo, para fazer o relato do seu processo. Farei a leitura do relatório número 120. Minha internet não está muito boa. Se falhar, por favor, me avise. Está excelente. Muito melhor do que a de muitos outros aí, a sua internet. Obrigado. Relatório número 120, relator Ricardo Naves Rosa. Interessada Juarez Mendes Melo, limitada. Número do processo é 2022 00029 004199. Número do auto 41461. A data do auto é 2 de julho de 2022. O dispositivo legal é o inciso 14 do artigo 10 da resolução 297. Sua descrição: transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. A defesa é tempestiva e foi apresentada no dia 26 de julho de 2022. Relatório. Trata do processo de auto-infração 41461, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 14 do artigo 10 da resolução 297 de 2007. A empresa foi autuada durante o itinerário da viagem da linha Jandaia-Goiânia por transportar passageiros em número à superior lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. A empresa foi notificada na forma legal, notificação de número 722, e a é recebido em 11 de junho de 2022. A notificada apresentou tempestivamente sua defesa em 26 de 7 de 2022 e passa a fazer parte integrante deste ato. Alega, em resumo, sua defesa o seguinte: inicialmente faz um relato dos fatos e conclui que as alegações não podem prosperar, pois não foram observados alguns requisitos formais na lavratura do auto de infração e notificação da autuação. Em sua fundamentação, entende que o auto de infração não foi devidamente assinado pelo agente autuante com a sua qualificação. Acrescenta, conforme se vê na cópia do auto de infração em anexo, não consta a assinatura do agente autuante com sua qualificação, parando a dúvida de quem foi o responsável e estava presente no momento da fiscalização. Em sua fundamentação, afirma também que a notificação deveria ter sido encaminhada em 5 dias após a lavratura do auto de infração. Acrescenta: nota-se que entre a lavratura e a notificação da autuada passaram-se mais de 10 dias, ou seja, não foi observado o prazo previsto na referida lei, referindo-se à Lei 13.800 de 2001, que descreve no seu artigo 24 que os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados que dele participem devem ser praticados em 5 dias, podendo este prazo ser dilatado até o dobro por motivo justo devidamente comprovado. Alega que a situação de transporte de excesso de passageiros ocorreu porque o motorista da linha Jandaia-Goiânia estaria socorrendo os passageiros de outro veículo com pane elétrica da linha Palmeiras-Goiânia, o qual havia saído às 5h30 da manhã, sendo autuado em Trindade às 8h47. Descreve que a autuação está em desacordo com o artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, a qual diz: na prestação do serviço do que
trata, esta lei é vedado: 1. Transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro, em caso de acidente ou avaria, e ainda em percurso de pequena distância e executado com velocidade reduzida, conforme definido em regulamento. Relata também que a autuação está em desacordo com o artigo 23 do Decreto 8444 de 2015, que diz: nos casos de interrupção ou retardamento da viagem, a operadora diligenciará pela obtenção de outro veículo, providenciando, quando necessário, alimentação e hospedagem para os passageiros. Por fim, conclui a sua defesa solicitando cancelamento e arquivamento do auto de infração diante das alegações anteriores apresentadas. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5º, combinado com o parágrafo único da Resolução 297, a autuada deve juntar em sua defesa o contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal. Sob pena de não ser levado em consideração, verifica-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade, assim conheço da defesa, passando a analisar sua fundamentação. O auto de infração 41461 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares, corretamente identificado com o número de CPF 307-689-50504, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, item 3B da Lei Estadual 17.039 de 2010. A alegação de que a notificação deveria ser encaminhada no prazo de 5 dias não tem sustentação legal, pois o prazo designado para a apresentação de defesa, a ser contado após data de aviso do aviso de recebimento, é dias úteis, como está exaustivamente explícito nas seguintes legislações. A. Lei 13.569 de 99. Artigo 89. Na instrução dos processos, inexistindo disposição específica neste regulamento, as partes interessadas serão notificadas para a prática dos atos necessários no prazo de 10 dias para 1. Apresentação de defesa, 2. Interposição de recurso. B. Lei 13.800 de 2001, artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para oposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. C. Resolução 228/2010, que altera a Resolução 297 de 2007. No seu artigo 19, lavrado o auto de infração, será expedida a notificação ao infrator por remessa postal com aviso de recebimento para, no prazo de 10 dias, sob pena de revelia, apresentar defesa endereçada à Diretoria de Transporte da GR ou, se for o caso, pagar a multa. D. Resolução Normativa 105/2017, artigo 83. Na instrução dos processos que se trata essa resolução, inexistindo disposição específica as partes interessadas serão notificadas para, no prazo de 10 dias, praticar os atos necessários, inclusive a apresentação de defesa ou interposição de recurso. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê nas fotos anexadas ao ato de infração 41461, ou seja, o veículo de placa JHZ 7254 trafegava com excesso de passageiros, muitos em pé, em um ônibus com características de semi-urbano não autorizado para a linha Jandaia-Goiânia. Por último, a alegação de que a empresa estaria socorrendo os passageiros de um outro veículo que estava em pane elétrica quando fazia a linha Palmeiras-Goiânia, o qual havia saído às 5h30 da manhã, não possui sustentação legal, devido aos seguintes fatos. A. O horário de saída autorizado para a linha Palmeiras-Goiânia do suposto veículo que teve uma pane elétrica é às 7h30 da manhã, conforme seu quadro de horários. E a empresa, em sua defesa, relatou que a saída foi às 5h30. As linhas Palmeira-Goiânia e Jandaia-Goiânia não possuem qualquer trecho em comum que justificasse o veículo da placa JHZ 7254, que fazia a linha Jandaia-Goiânia, provesse o socorro relatado na defesa, ao invés de qualquer outro veículo da empresa em questão, conforme preconiza o artigo 23 do Decreto 8444 de 2015, que diz: nos casos de interrupção ou retardamento da viagem, a operadora diligenciará pela obtenção de outro veículo, providenciando, quando necessário, a alimentação e hospedagem para os passageiros. A medida de alocar os passageiros do veículo que teve pane em pé em outro veículo já lotado também os colocaria em situação de risco. Sendo assim, concluo constatando que as razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41461.
Voto. Por isso, considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.461, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou fazer a leitura do meu voto. Interessado, Juarez Mendes de Mello, processo 2022, final 4199. Trata o processo do auto de infração número 41.461, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Mello Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007-CG, por transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. A empresa foi autuada na GO 050, Trevo de Trindade, por transportar 29 passageiros excedentes à capacidade permitida para o veículo, que é de 44 passageiros. Consta dos autos, anexo ao auto infração número 41.461, a foto do veículo, onde se vê claramente que o veículo estava com o número de passageiros excedentes para a sua capacidade permitida. O veículo de placa JHZ 7254 foi caracterizado corretamente no auto de infração número 41.161, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 722/2022, e a AR recebida em 11/7/2022. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa estão também caracterizadas no relatório número 120/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.461. A linha no auto de infração número 41.461 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Jandaia, Goiás, destino Goiânia, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. Superada essa fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. O auto de infração número 41.461 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF, 419-638-901-59. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato de fiscalização e não existe obrigação legal de opor certa segunda via. 4. Não se aplica ao caso em exame o que estabelece a Lei 13.800/2001, pois o serviço de rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR. As razões e justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.461. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, ou seja, a empresa, ao ser autuada na GO 050, Trevo de Trindade, transportava 29 passageiros excedentes, a capacidade permitida para o veículo, que é de 44 passageiros, e não contesta tal fato em sua defesa. As fotos que constam dos autos mostram e comprovam tal fato, onde se vê com clareza que o veículo estava transportando passageiros acima de sua capacidade permitida. A alegação na defesa de que prestar socorro a outro veículo avariado não foi comprovada, pois os argumentos justificativos e documentos mencionados na defesa, no meu entendimento, não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.461. Acrescente-se a isto que, a meu ver, a rota percurso das duas linhas são bem divergentes consoante se vê. 1.
Linha 190300 Goiânia, Jandaia, quadro horários. Goiânia, Estamparia, Badia de Goiás, Guapó, Postelândia, entrada para Cesarina, Forca de Cimento, entrada para Linha Vista, Indiara, Capivari, Jandaia. Linha caracterizada no auto-infração número 41461. 2. Linha 191800, Goiânia, Palmeiras, via Campestre. Quadro horário, Goiânia, Trindade, Campestre de Goiás e Palmeiras de Goiás. Linha mencionada na defesa. Quanto ao auto-infração número 41461, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41461, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Idalino, eu gostaria de parabenizar os dois relatos, porque eles combateram a defesa, ok? Nos mostrou que ele trouxe um argumento que de início era plausível, tá? Mas que ele preparou o argumento criando uma situação com duas linhas que não se convergiam no mesmo trajeto. Então, o combate a isso, a meu ver, que é salutar. Então, porque se a gente não combate, a palavra dele vai perpetuar. Então, eu quero, parabenizar os relatos para exatamente ter combatido o argumento, e não simplesmente acatar a palavra de fiscal como se fosse a palavra única do processo. Parabéns aos dois relatores. Está sem som, Giovanni. Quem mais quer se manifestar? Em votação. Voto pela manutenção do auto. Pela manutenção do auto. Eu até acho que o auto deve manter. Eu vou até passar por cima da minha exposição de anulação, exatamente porque a defesa foi ardilosa. Eu não gosto de ser tratado dessa forma. Então, eu vou até superar um argumento para deixar, porque eu acho muito não salutar e de péssima qualidade você criar argumentos para tentar defender e não trazer exatamente a realidade vivida no momento. Então, eu vou superar aquele processo, aquela situação minha do vício, para mim, deixar consignado para que esse autuado tenha coerência, decência ao respeito aos nossos julgamentos. Mantém-se, então, vou conforme acompanho o relator. A secretária para consignar que o auto foi mantido à unanimidade. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Bananato Estrela. É o processo 2022, final 3624. Com a palavra, a relatora Andréia. Relatório número 123 de 2022. Interessado, Edna Maria Alves de Oliveira. Processo número 2022, final 3624. O auto de infração é o 41401, lavrado em 10 de junho de 2022. O artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, cuja descrição é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é intempestiva, já que protocolada em 2 de 8 de 2022. Cuidam os presentes do auto de infração 41.404, lavrado em desfavor da empresa Edna Maria Alves de Oliveira, por incorrer no que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, acima indicado e assim descrito no auto, abre aspas, veículo realizando transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Anápolis a Caldas Novas, com lotação de 14 passageiros, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, fecha aspas. E o relatório circunstanciado detalha ainda que, em ação de fiscalização realizada no município de Caldas Novas para combater o transporte irregular de passageiros, abordamos o veículo placa JIZ 5128, de Edna Maria Alves de Oliveira, conduzido pelo presidente Paulo Silvério de Oliveira. Verificamos que o veículo está realizando transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Anápolis a Caldas Novas, fecha aspas.
Daí que a mesma foi autuada às 19h34 do dia 10 de junho, tendo recebido a notificação número 589 de 2022, através do AR em 12 de 7 de 2022. Contudo, quando da apresentação da defesa, a autuada deixou de observar o prazo de 10 dias estabelecido no parágrafo 5º do artigo 51 do Decreto 8444, protocolando suas ações por meio digital apenas em 2/8, restante fora do prazo, portanto, intempestiva a defesa apresentada. De mesma sorte, afronta a autuada a outro requisito de admissibilidade processual, qual seja a regularidade formal na prática de atos, posto que ausente a assinatura de seu representante legal na peça recursal, motivo pelo que deixo de conhecê-la, negando-lhe seguimento sem apreciação do mérito. Em síntese, é o meu relatório. Fundamentação e voto. Dessa forma, e como relatado no item anterior, a autuada deixou de observar os requisitos de admissibilidade na interposição da defesa e, carente da assinatura de seu representante legal, deixa de conhecer da mesma, negando-lhe seguimento, sem apreciação do mérito. Desta forma, entendo que o auto de infração 41.401 deverá ser mantido pelos fundamentos acima transcritos. Voto. Isto posto e considerando autos em que não existe razão de ordem legal para anular o auto 41.401, desde que ao ser lavrado atendeu às formalidades e que a defesa deixou de observar requisitos mínimos de admissibilidade, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou fazer a leitura de meu voto. Interessado, Edna Maria Alves de Oliveira, processo 2022, final 3624, auto de infração 41.401. Trata o processo do auto de infração número 41.401, lavado em nome de Edna Maria Alves de Oliveira, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014, por prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização da forma legal. O veículo da interessada foi autuado no município de Caldas Novas por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida autorização da GR. Ao ser autuado, transportava 14 passageiros, conforme se vê no auto de infração número 41.401. Consta dos autos o termo de qualificação de alguns passageiros, cópia de documentos de identificação e do certificado de registro e licenciamento do veículo de placa JIZ 5128. O veículo de placa JIZ 5128 está corretamente identificado no auto de infração número 41.401, inclusive com a sua foto. A parte interessada, Edna Maria Alves de Oliveira, foi notificada na forma legal, notificação número 589/2022, IAR, recebido em 12 de 7 de 2022. Notificada, Edna Maria Alves de Oliveira apresentou intempestivamente sua defesa em 2 de 8 de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Fundamenta sua defesa basicamente nesta afirmação, abre aspas, tendo em vista que não há necessidade de qualquer concessão, permissão ou autorização na forma legal para realizar o transporte de meus familiares, mesmo que intermunicipal, fecha aspas. A defesa também foi objeto de análise nos termos do relatório número 123/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.401. A linha no auto de infração número 41.401 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Anápolis, Goiás, destino Caldas Novas, Goiás, nos termos no que dispõe o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 51 do Decreto 8.444/2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51. O agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros,
lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. Superada esta fase, passo à análise do processo. Inicialmente, verifico que a defesa é intempestiva e que não foi assinada. Desta forma, não deve ser levada em consideração por não ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, em face de sua intempestividade por não estar assinada, por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. No termo de qualificação de passageiros, identificados por Guilherme Alves da Costa, Elizabeth Costa Leite, Cicley Alves da Costa Ramos, consta que foi efetuado o pagamento unitário de R$ 100 pela viagem. 2. Os argumentos e justificativos apresentados em defesa, no meu entendimento, não dão sustentação legal para anular a auto de infração número 41.401. 3. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, o transporte de passageiros sem a devida autorização, o trajeto Anápolis Caldas Novas e a perto autuada Edna Maria de Oliveira não contesta tal fato em sua defesa. 4. O veículo que foi objeto de autuação, placa JIZ 5128, placa na cor vermelha, é, portanto, destinado ao transporte público de aluguel e está registrado no DETRAN do Distrito Federal. Quanto à auto de infração número 41.401, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.401, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante de que a defesa é intempestiva e não atender a requisito básico para a sua apresentação, por não estar assinada, voto pela sua manutenção. O processo está aberto, continua aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Em votação. Membro Idalino vota pela manutenção da votação, tendo em vista a intempestividade, não entrarei no mérito. Não atendeu os princípios de admissibilidade. Eu acompanho na íntegra o relatório da membra relatora Andréa Bonanato e parabenizo-a pela clareza do seu relatório. Voto junto com o relator pela manutenção. A secretária para consignar que o auto de infração foi julgado e mantido a sua unanimidade. Próximo item da pauta. Item 7, encerramento. Quem quer fazer alguma manifestação? Eu agradeço, então, a presença de todos e desejo um excelente fim de semana, com muita paz, com muita saúde. E que não esqueçam de assinar a ata e a ficha de presença. Igualmente. Para todos. Bom dia, bom final de semana. a todos. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.